Não combata a guerra que já passou a estratégia da guerrilha mental. Aquilo que com mais frequência o desanima e o deixa infeliz é o passado, na forma de apegos desnecessários, repetições de fórmulas desgastadas e a lembrança de antigas vitórias e derrotas. Você deve travar conscientemente uma batalha contra o passado e fazer um esforço para reagir ao momento presente. Seja implacável com você mesmo. Não repita os mesmos métodos esgotados. Às vezes você precisa se obrigar a partir em novas direções, mesmo se elas envolverem riscos. O que você talvez perca em conforto e segurança, ganhará em surpresa, deixando seus inimigos sem saber o que você vai fazer. Trave uma guerrilha mentalmente, não aceitando linhas estáticas de defesa, nenhuma cidadela exposta. Torne tudo fluido e móvel. 38. Estratégia 2. Última guerra. Ninguém subiu ao poder mais rápido do que Napoleão Bonaparte. Em 1793, ele foi de capitão no exército revolucionário francês a general de brigada. Em 1796, tornou-se líder da força francesa na Itália, combatendo os austríacos, a quem esmagou naquele ano e de novo 3 anos depois. Ele foi o primeiro cônsul da França em 1801, imperador em 1804. Em 1805, humilhou os exércitos austríaco e russo na Batalha de Austerlitz. Para muitos, Napoleão foi mais do que um grande general. Foi um gênio, um deus da guerra. Nem todos se impressionaram. Entretanto, houve generais prussianos que pensavam que ele tinha tido sorte, apenas. Quando Napoleão era duro e agressivo, eles acreditavam. Seus adversários tinham sido tímidos e fracos. Se tivesse enfrentado os prussianos, teria se revelado uma grande fraude. Entre estes generais prussianos estava Friedrich Ludwig, príncipe de Hohenlohe-Ingelfingen. Hohenlohe era de uma das famílias aristocratas mais antigas da Alemanha, com um ilustre registro militar. Ele havia começado sua carreira cedo, servindo sob Frederico o Grande, o homem que havia sozinho transformado a Prússia em uma grande potência. Hohenlohe subira na hierarquia, tornando-se general aos 50 anos, jovem pelos padrões prussianos. Para Hohenlohe, o sucesso na guerra dependia de organização, disciplina e do uso de estratégias superiores desenvolvidas por mentes militares treinadas. Os prussianos eram exemplo de todas estas virtudes. Os soldados prussianos exercitavam-se incansavelmente, até poderem executar manobras complicadas com a precisão de uma máquina. Os generais prussianos estudavam intensamente as vitórias de Frederico, o Grande. Guerra para eles era uma questão matemática, a aplicação de princípios eternos. Para os generais, Napoleão era um corso de cabeça quente, liderando um exército de cidadãos indisciplinados. Superiores em conhecimento e habilidade, eles o superariam em estratégia. Os franceses entrariam em pânico e se desmontariam diante dos disciplinados prussianos. O mito napoleônico estaria arruinado e a Europa voltaria a seus velhos modos. Em agosto de 1806, Hohenlohe e seus companheiros generais finalmente tiveram o que queriam. O rei Frederico Guilherme III da Prússia, cansado das promessas não cumpridas de Napoleão, decidiu declarar guerra em 6 semanas. Nesse meio tempo, ele pediu que os generais armassem um plano para esmagar os franceses. Hohenlohe ficou extasiado. Esta campanha seria o clímax de sua carreira. Havia anos que ele pensava em uma forma de derrotar Napoleão e apresentou seu plano na primeira sessão de estratégia dos generais. Marchas precisas colocariam o exército no ângulo perfeito de onde atacar os franceses quando avançassem pelo sul da Prússia. Um ataque em formação oblíqua, a tática preferida de Frederico o Grande, a teoria não pode equipar você com fórmulas para solucionar problemas, nem pode marcar o estreito caminho no qual a única solução deve ser mentir, plantando uma barreira de princípios dos dois lados. Mas ela pode dar à mente uma percepção para a grande quantidade de fenômenos e de seus relacionamentos. Então deixa livre para alçar-se às esferas superiores de ação. Ali, a mente pode usar seus talentos inatos ao máximo, combinando-os todos de modo a compreender o que é certo e verdadeiro, como se esta fosse a única ideia formada por sua pressão concentrada, como se fosse uma reação ao desafio imediato, em vez de um produto do pensamento. Da guerra. Karl von Clausewitz, 1780 a 1831. Estratégia 2. 39. Carregaria um golpe devastador. Os outros generais, todos com seus 60 e 70 anos, apresentaram seus próprios planos,
Mas estes não passavam de variantes das táticas de Frederico o Grande. A discussão virou debate. Várias semanas se passaram. Finalmente, o rei teve de intervir e criar uma estratégia conciliadora que deixaria satisfeitos todos os seus generais. Uma sensação de exuberância tomou conta do país, que em breve reviveria os anos gloriosos de Frederico o Grande. Os generais perceberam que Napoleão sabia de seus planos. Ele tinha excelentes espiões. Mas os prussianos estavam em vantagem, e assim que sua máquina de guerra começasse a se mover, nada poderia pará-la. Em 5 de outubro, dias antes de o rei declarar guerra, notícias perturbadoras chegaram até os generais. Uma missão de reconhecimento revelara que divisões do exército de Napoleão, que eles tinham acreditado estar disperso, haviam marchado para o leste, fundindo-se e se concentrando no interior do sul da Prússia. O capitão que havia liderado a missão escoteira relatou que os soldados franceses estavam marchando com mochilas nas costas. Enquanto os prussianos usavam carroças lentas para as provisões de suas tropas, os franceses carregavam os próprios suprimentos e moviam-se com surpreendente rapidez e mobilidade. Antes que os generais tivessem tempo de ajustar seus planos, o exército de Napoleão girou para o norte, seguindo direto para Berlim, o coração da Prússia. Os generais argumentaram e se agitaram, movendo suas tropas para lá e para cá, tentando decidir por onde atacar. Instalou-se o pânico. Finalmente, o rei ordenou uma retirada. As tropas deveriam se reunir no norte e atacar Napoleão pelo flanco, conforme ele avançasse para Berlim. Hohenlohe estava encarregado da retaguarda, protegendo a retirada dos prussianos. Em 14 de outubro, perto da cidade de Jena, Napoleão emparelhou com Hohenlohe, que finalmente enfrentou a batalha que desejava tão desesperadamente. Os números em ambos os lados eram iguais. Mas enquanto os franceses eram uma força indisciplinada, lutando desordenada e sempre correndo de um lado para o outro, Hohenlohe mantinha suas tropas em ordem rígida, orquestrando-as como um corpo de baile. O combate ia e vinha, até que finalmente os franceses capturaram a aldeia de Viersenheiligen. Hohenlohe ordenou que suas tropas recuperassem a aldeia. Em um ritual que datava de Frederico o Grande, um tambor-mor batia uma cadência, e os soldados prussianos, bandeiras desfraldadas, refizeram suas posições em perfeita ordem de parada, preparando-se para avançar. Mas eles estavam em uma planície aberta e os homens de Napoleão estavam por trás de muros de jardins e sobre os telhados das casas. Os prussianos caíram como paus de boliche diante dos atiradores franceses. Confuso, Hohenlohe ordenou a seus soldados para parar e mudar de formação. Os tambores soaram de novo. Os prussianos marcharam com magnífica Le Baron Antoine-Henri de Jomini. Com frequência bastante arbitrariamente, comprime os feitos de Napoleão em um sistema que impõe a Napoleão, e ao fazer isso, falha completamente em ver o que, acima de tudo, realmente constitui a grandeza de seu capitão, isto é, a imprudente audácia de suas operações, onde, zombando de todas as teorias, ele sempre tentou fazer o que melhor se adequava a cada ocasião. Friedrich von Bernhardi, 1849 a 1930-40. Estratégia 2. Cisão, sempre à vista, mas os franceses continuavam atirando, dizimando a linha prussiana. Hohenlohe nunca tinha visto um exército assim. Os soldados franceses eram os demônios. Ao contrário de seus soldados disciplinados, eles se moviam por conta própria, mas havia método na loucura deles. De repente, não se sabia de onde, eles avançaram correndo por ambos os lados, ameaçando cercar os prussianos. O príncipe ordenou uma retirada. A Batalha de Jena tinha acabado. Como um castelo de cartas, os prussianos rapidamente desmoronaram, uma fortaleza caindo após a outra. O rei fugiu para o leste. Em questão de dias, virtualmente nada restava do exército prussiano, outrora poderoso. Interpretação à realidade diante dos prussianos em 1806 era simples. Estavam atrasados 50 anos. Seus generais eram velhos e, em vez de reagir às circunstâncias presentes, estavam repetindo fórmulas que haviam funcionado no passado. Seu exército movia-se lentamente e seus soldados eram bonecos mecânicos desfilando. Os generais prussianos tiveram muitos sinais para alertá-los do desastre. Seu exército não havia se saído bem em seus embates recentes. Muitos oficiais prussianos haviam pregado a reforma,
E por último, mas não menos importante, eles tinham tido 10 anos para estudar Napoleão, suas estratégias inovadoras e a velocidade e fluidez com que seus exércitos convergiam sobre o inimigo. A realidade os olhava de frente, mas eles preferiram ignorá-la. Na verdade, diziam a si mesmos que Napoleão é que estava condenado. Você talvez ache o exército prussiano apenas um exemplo histórico interessante, mas na verdade, é provável que você esteja marchando na mesma direção. O que limita indivíduos, assim como nações, é a incapacidade de enfrentar a realidade, de ver as coisas como elas são. Conforme envelhecemos, ficamos mais enraizados no passado. O hábito toma conta. Algo que funcionou para nós passa a ser uma doutrina, uma casca para nos proteger da realidade. A repetição substitui a criatividade. Raramente percebemos que estamos fazendo isto, porque é quase impossível para nós ver o que está acontecendo em nossas mentes. E aí, de repente, um jovem Napoleão cruza nosso caminho. Uma pessoa que não respeita as tradições, que luta de um modo novo. E é saente vemos que nossas maneiras de pensar e reagir ficaram antiquadas. Nunca dê como certo que seus sucessos no passado continuarão sendo assim no futuro. Na verdade, seus êxitos do passado são o seu maior obstáculo. Cada batalha, cada guerra é diferente. E você não pode supor que o que funcionou antes vai funcionar hoje. Você deve se libertar do passado e abrir os olhos para o presente. Sua tendência para combater a guerra anterior pode levá-lo à sua derradeira guerra. O morcego e os furões. Um morcego caiu no chão e foi apanhado por um furão. Percebendo que estava para ser morto, o morcego implorou por sua vida. O furão lhe disse que não podia soltá-lo, pois espera-se que os furões sejam inimigos naturais de todas as aves. O morcego respondeu que não era uma ave, mas um camundongo. Desse modo, ele conseguiu se livrar do perigo que corria. Mas, caindo uma segunda vez, o morcego foi apanhado por outro furão. De novo, ele implorou para que o furão não o comesse. O segundo furão declarou que detestava todos os camundongos. Mas o morcego afirmou com toda a segurança que não era um camundongo, mas um morcego, e, portanto, foi solto mais uma vez. E foi assim que ele se salvou da morte 2 vezes, com uma simples mudança de nome. Esta fábula mostra que nem sempre é necessário nos limitarmos às mesmas táticas, mas, pelo contrário, se nos adaptarmos às circunstâncias, podemos escapar mais facilmente do perigo. Fábulas, Esopo, século V a.C. Estratégia 2. 41. Estratégia 2, 41. Quando em 1806 os generais prussianos mergulharam nas mandíbulas escancaradas do desastre, usando a ordem oblíqua de batalha de Frederico, o Grande, não foi apenas uma questão de estilo que havia sobrevivido à sua utilidade, porém a mais extrema falta de imaginação, a qual a rotina sempre conduziu. Karl von Clausewitz, da Guerra. A Guerra Presente. Em 1605, Miyamoto Musashi, um samurai que ganhou fama como espadachim na tenra idade de 21 anos, foi desafiado para um duelo. O desafiador, um rapaz chamado Matashishiro, era da família Yoshioka, um clã também famoso por bons espadachins. No início daquele ano, Musashi havia derrotado o pai de Matashishiro, Genzaemon, em um duelo. Dias depois, ele matara o irmão mais novo de Genzaemon, em outro duelo. A família Yoshioka queria vingança. Os amigos de Musashi farejaram uma armadilha no desafio de Matashishiro e se ofereceram para acompanhá-lo até o duelo. Mas Musashi foi sozinho. Em suas lutas anteriores com os Yoshiokas, ele os havia irritado aparecendo com horas de atraso. Desta vez, entretanto, ele chegou cedo e se escondeu nas árvores. Matashishiro chegou com um pequeno exército. Musashi chegaria muito atrasado, como sempre, um deles disse. Mas esse truque não vai mais funcionar com a gente. Confiantes em sua emboscada, os homens de Matashishiro deitaram-se escondidos na grama. De repente, Musashi saltou de trás de sua árvore e gritou: "Já esperei o bastante! Saque de sua espada!" Em um golpe rápido, ele matou Matashishiro. Depois se posicionou em ângulo para os outros homens. Todos eles se colocaram a postos, mas foram apanhados de surpresa e se assustaram. E em vez de cercá-lo, ficaram em uma linha quebrada. Musashi simplesmente passou correndo pela linha,
matando os homens atordoados um após o outro em questão de segundos. A vitória de Musashi selou sua reputação como um dos maiores espadachins do Japão. Agora ele vagava pelo país procurando desafios adequados. Em uma cidade, ele ouviu falar de um grande guerreiro invencível chamado Baiken, cujas armas eram uma foice e uma longa corrente com uma bola de aço na extremidade. Musashi queria ver estas armas em ação, mas Baiken recusou. A única maneira de vê-las atuando, Baiken disse, era em um duelo. Mais uma vez, os amigos de Musashi escolheram um caminho seguro. Insistiram para que ele fosse embora. Ninguém tinha chegado perto de derrotar Baiken, cujas armas eram invencíveis. Girando a bola no ar para aumentar o impulso, ele forçava a vítima a recuar com uma investida inexorável, e aí lançava a bola no rosto do homem. Seu adversário tinha de se desviar da bola e da corrente. E enquanto seu braço da espada estava ocupado, em um breve instante, Baiken o golpeava no pescoço com a foice. Nunca li nenhum tratado sobre estratégia. Quando lutamos, não levamos conosco nenhum livro. Mao Tse-tung, 1893 até 1976. Refrescando a mente. Quando você e seu adversário estão envolvidos em um combate que se arrasta sem um fim à vista, é crucial que você invente uma técnica totalmente diferente. Ao refrescar sua mente e técnicas enquanto continua a lutar contra seu adversário, você vai encontrar um senso de oportunidade ritmado com o qual derrotá-lo. Se você que os adversários ficam estagnados, você deve imediatamente empregar um método diferente com ele a fim de vencê-lo. O Livro dos Cinco Anéis, Miyamoto Musashi, 1584-16454. Ignorando os conselhos dos amigos, Musashi desafiou Baiken e apareceu na tenda do homem com duas espadas, uma longa e outra curta. Baiken nunca tinha visto ninguém lutar com duas espadas. Também, em vez de deixar Baiken atacar primeiro, Musashi atacou antes, deixando o inimigo perplexo. Baiken hesitou em lançar a bola, pois Musashi poderia desviá-la com um golpe da espada curta e atingi-lo com a outra. Enquanto procurava uma oportunidade, Musashi de repente o desequilibrou com um golpe da espada curta, e então, em uma fração de segundo, concluiu com um golpe da espada longa, perfurando-o e matando-o. Até então, invencível mestre Baiken. Anos depois, Musashi soube de um grande samurai chamado Sasaki Ganryu, que lutava com uma espada muito longa, uma arma surpreendentemente bela, que parecia possuída de um espírito guerreiro. Esta luta seria o teste definitivo para Musashi. Ganryu aceitou o desafio. O duelo ocorreria em uma pequena ilha perto da casa do samurai. Na manhã do duelo, a ilha estava lotada. A luta entre guerreiros como eles não tinha precedentes. Ganryu chegou na hora, mas Musashi estava atrasado, muito atrasado. Passou 1 hora, 2. Ganryu estava furioso. Finalmente, um barco foi avistado aproximando-se da ilha. Seu passageiro estava deitado, meio adormecido. Parecia desbastando um longo remo de madeira. Era Musashi. Ele parecia perdido em seus pensamentos, olhando as nuvens. Quando o barco chegou à praia, ele amarrou uma toalha suja na cabeça e saltou fora, brandindo seu longo remo, mais longo do que a famosa espada de Ganryu. Este homem estranho tinha vindo para a maior luta de sua vida, usando um remo como espada e uma toalha como faixa na cabeça. Ganryu gritou zangado. Está com tanto medo de mim que quebrou sua promessa de estar aqui às 8? Musashi não disse nada, mas se aproximou mais. Ganryu sacou de sua magnífica espada e jogou a bainha na areia. Musashi sorriu. Sasaki, você acabou de selar o seu destino. Eu? Derrotado? Impossível! Que vitorioso na terra, respondeu Musashi. Abandonaria sua bainha ao mar? Esta enigmática observação só irritou Ganryu ainda mais. Então Musashi atacou, mirando seu remo afiado direto nos olhos do inimigo. Ganryu rapidamente ergueu a espada e tentou acertar a cabeça de Musashi, mas errou o golpe, cortando apenas a toalha em 2. Ele nunca errara antes. Quase no mesmo instante, Musashi baixou sua espada de madeira, derrubando Ganryu. Os espectadores estavam de boca aberta. Enquanto Ganryu se esforçava para se levantar, Musashi matou-o com um golpe na cabeça. Em seguida, depois de se curvar polidamente para os homens oficializando o fim do duelo, ele entrou de novo no barco
e partiu com a mesma calma com que tinha chegado. É uma doença ficar obcecado com a ideia de vencer. É também uma doença estar obcecado com a ideia de empregar sua habilidade de espadachim. Também é estar obcecado com a ideia de usar tudo que você aprendeu e com a ideia de atacar. É também uma doença estar obcecado com a ideia de se livrar de qualquer uma dessas doenças. Uma doença aqui é uma mente obcecada que não para de pensar em uma coisa. Porque todas estas doenças estão em sua mente. Você deve se livrar delas para colocar sua mente em ordem. Takuan, Japão, 1573 a 1645. Qualquer um pode planejar uma campanha, mas poucos são capazes de travar uma guerra, porque só um verdadeiro gênio militar pode lidar com evoluções e circunstâncias. Napoleão Bonaparte, 1769 a 1821. Estratégia 2. 43. Furizan. A partir daquele momento, Musashi foi considerado um espadachim sem rival. Interpretação: Miyamoto Musashi, autor de O Livro dos Cinco Anéis, venceu todos os seus duelos por uma razão. Em cada caso, ele adaptava sua estratégia a seu adversário e às circunstâncias do momento. Com Matashi Tiro, ele decidiu que era hora de chegar cedo, o que não havia feito em suas lutas anteriores. A vitória sobre colegas superiores dependia da surpresa. Portanto, ele saltou quando seus adversários estavam deitados. Então, depois de matar o líder deles, colocou-se em um ângulo que os convidava a atacá-lo em vez de cercá-lo, o que teria sido muito mais perigoso para ele. Baiken foi simplesmente uma questão de usar duas espadas e depois lotar seu espaço, não lhe dando tempo para reagir com inteligência a esta novidade. Com Ganryu, ele teve a intenção de enfurecer e humilhar seu arrogante adversário. A espada de madeira, a atitude de pouco caso, a toalha suja amarrada na cabeça, a observação enigmática, o golpe nos olhos. Os adversários de Musashi dependiam de técnica brilhante, espadas faiscantes e armas não ortodoxas. Isso é o mesmo que lutar a guerra passada. Em vez de reagir ao momento, eles confiavam no treinamento, na tecnologia e no que havia funcionado antes. Musashi, que havia compreendido a essência da estratégia quando ainda era muito jovem, transformou a rigidez deles em derrota. Seu primeiro pensamento foi com relação ao movimento inicial que mais surpreenderia este adversário em particular. Em seguida, ele se fixaria no momento. Tendo desequilibrado o adversário com algo inesperado, ele observaria atentamente. Depois reagiria com outra ação, em geral improvisada, que transformaria o mero desequilíbrio em derrota e morte. Ao se preparar para a guerra, você deve se livrar de mitos e interpretações errôneas. Estratégia não é uma questão de aprender uma série de movimentos ou ideias para serem correta. A vitória não tem fórmulas mágicas. Ideias são simples nutrientes para o solo. Elas ficam em seu cérebro como possibilidades, para que no calor do momento elas possam inspirar uma direção, uma resposta apropriada e criativa. Abandone todos os fetiches, livros, técnicas, fórmulas, armas faiscantes e aprenda a ser seu próprio estrategista. Assim, as vitórias pessoais na batalha não podem ser repetidas. Elas assumem sua forma em resposta a circunstâncias inesgotavelmente cambiantes. Sun Tzu. Chaves para a guerra. Ao olharmos para uma experiência desagradável ou incômoda do passado, a ideia inevitavelmente nos ocorre. Se tivéssemos dito ou feito X em vez de Y, se pudéssemos fazer de novo. Muitos generais perderam a cabeça trovões e vento, a imagem de duração. Assim, o homem superior permanece firme e não muda sua direção. O trovão ribomba e o vento sopra. Ambos são exemplos de extrema mobilidade e, portanto, aparentemente são o próprio oposto de duração. Mas as leis que governam seu aparecimento e diminuição, seu ir e vir, resistem. Do mesmo modo, a independência do homem superior não está baseada na rigidez e imobilidade de caráter. Ele sempre acompanha a evolução dos tempos e muda com ela. O que resiste é a diretriz invariável, a lei interior de seu ser, que determina todas as suas ações. I Ching, China, por volta do século 50 a.C. Minha política é não ter política. Abraham Lincoln, 1809 a 1865. 44 Estratégia 2.
44. Estratégia 2. No calor da batalha e depois olhando para trás, pensaram na única tática, na única manobra, que teria mudado tudo. Até o príncipe Hohenlohe, anos mais tarde, pôde ver como ele havia estragado a retomada de Viersenheiligen. O problema, entretanto, não é que só pensamos na solução quando já é tarde. O problema é que imaginamos que o conhecimento é o que estava faltando. Se tivéssemos sabido, se tivéssemos pensado melhor. Esta é exatamente a abordagem errada. O que nos desviou do caminho certo é não estarmos sintonizados com o momento presente, insensíveis às circunstâncias. Estamos ouvindo nossos próprios pensamentos, reagindo às coisas que nos aconteceram no passado, aplicando teorias e ideias que digerimos faz tempo, mas que nada têm a ver com nossas dificuldades no presente. Mais livros, teorias e ideias só pioram o problema. Compreenda. Os maiores generais, os estrategistas mais criativos, se destacam não porque têm mais conhecimentos, mas porque são capazes, quando necessário, de largar suas noções preconcebidas e se concentrar intensamente no momento presente. É assim que nasce a centelha da criatividade e as oportunidades são aproveitadas. Conhecimento, experiência e teoria têm limitações. Nenhuma quantidade de ideias antecipadas pode preparar você para o caos da vida, para as infinitas possibilidades do momento. O grande filósofo da guerra, Karl von Clausewitz, chamava isto de atrito, a diferença entre nossos planos e o que realmente acontece. Visto que o atrito é inevitável, nossa mente precisa ser capaz de acompanhar as mudanças e se adaptar ao inesperado. Quanto melhor pudermos adaptar nossos pensamentos às circunstâncias que não são mais as mesmas, mais realistas serão nossas respostas a elas. Quanto mais nos perdermos em teorias pré-digeridas e experiências passadas, mais inadequada e ilusória será nossa reação. Pode valer a pena analisar o que deu errado no passado, mas é muito mais importante desenvolver a capacidade de pensar no momento. Assim, você terá muito menos erros para analisar. Pense na mente como um rio. Quanto mais rápido ele corre, melhor ele acompanha o presente e reage às mudanças. Quanto mais rápido ele flui, também mais ele se renova e maior é sua energia. Ideias obsessivas, experiências passadas e noções preconcebidas são como rochas ou lama neste rio, ali se sedimentando e endurecendo e represando-o. O rio para de se mover, a estagnação se estabelece. Você deve travar mentalmente uma guerra constante contra esta tendência. O primeiro passo é simplesmente estar atento ao processo e à necessidade de combatê-lo. O segundo é adotar algumas táticas que talvez o ajudem a restaurar o fluxo natural da mente. Reexamine todas as suas crenças e princípios prediletos. Quando perguntaram a Napoleão que princípios de guerra ele seguia, a resposta foi: nenhum. Seu gênio era sua habilidade para reagir às circunstâncias, fazer se você coloca uma cuia vazia na água e a toca. Ela escorrega para um lado. Por mais que você tente, ela não fica em um lugar só. A mente de quem chegou ao estado máximo não fica com coisa alguma, nem por um segundo. É como uma cuia vazia na água que é empurrada de um lado para o outro. Takuan, Japão, 1573 a 1645. Estratégia 2, 45. Hifnan wa khamsa wa arbauna. Máximo do que lhe era dado. Ele foi o supremo oportunista. Seu único princípio, igualmente, deve ser não ter princípios. Acreditar que a estratégia tem leis inexoráveis ou regras eternas é aceitar uma posição rígida, estática, que será seu erro. Claro que o estudo da história e da teoria pode ampliar sua visão do mundo, mas você tem de combater a tendência da teoria de se enrijecer em dogma. Seja brutal com o passado, com a tradição, com os antigos estilos de fazer as coisas. Guerra às vacas sagradas e vozes do convencional na própria cabeça. Nossa educação é muitas vezes o problema. Durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses combatendo os alemães no deserto da África do Norte estavam bem treinados na guerra com tanques. Você poderia dizer que eles foram doutrinados com teorias a respeito disso. Mais tarde, na campanha, uniram-se a eles as tropas americanas, que eram muito menos educadas nestas táticas. Em pouco tempo, entretanto, os americanos começaram a lutar em um estilo que era igual, se não superior, ao dos britânicos. Eles se adaptaram à mobilidade deste novo tipo de combate no deserto. Segundo o próprio marechal de campo Erwin Rommel, líder do exército alemão na África do Norte, os americanos
aproveitaram muito mais do que os ingleses com sua experiência na África, confirmando assim o axioma de que educação é mais fácil do que reeducação. O que Rommel quis dizer era que a educação tende a marcar a ferro na mente preceitos que são difíceis de abalar. Em meio ao combate, a mente treinada pode ficar para trás, concentrando-se mais em regras aprendidas do que nas circunstâncias diferentes da batalha. Quando você se vê diante de uma nova situação, muitas vezes é melhor imaginar que não sabe nada e que precisa começar a aprender tudo de novo. Limpar a mente de tudo que você pensava saber, mesmo suas ideias preferidas, lhe dará o espaço mental para ser educado por sua experiência presente, a melhor escola de todas. Você vai desenvolver os seus próprios músculos estratégicos, em vez de depender das teorias e livros dos outros. Apague a memória da última guerra. A última guerra que você combateu é um perigo, mesmo que você tenha vencido. Ela está fresca em sua mente. Se você saiu vitorioso, tenderá a repetir as estratégias que acabou de usar, pois o sucesso nos deixa preguiçosos e complacentes. Se você perdeu, talvez esteja desconfiado e indeciso. Não pense na última guerra. Você não tem a distância nem o desapego. Em vez disso, faça o que puder para apagá-la de sua mente. Durante a Guerra do Vietnã, o grande general norte-vietnamita Vo Nguyen Giap tinha um simples sistema empírico. Depois de uma campanha bem-sucedida, ele se convencia de que na verdade tinha sido um fracasso. Consequentemente, ele não se embriagava para comemorar seu sucesso e nunca repetia a mesma estratégia na batalha seguinte. Pelo contrário, ele tinha de examinar cada situação de novo. A derrota é amarga. Amarga para o soldado comum, 3 vezes mais amarga para seu general. O soldado pode se consolar com a ideia de que, seja qual for o resultado, ele cumpriu seu dever fiel e resolutamente. Mas o comandante falhou em seu dever se não conquistou a vitória, pois esse é seu dever. Ele não tem nenhum outro que se compare a isso. Ele irá remoer em suas lembranças os acontecimentos durante a campanha. Aqui, ele pensará: eu errei. Aqui eu aceitei os conselhos do meu temor, quando deveria ter sido ousado. Ali eu deveria ter esperado para ganhar força, não atacado pouco a pouco. Nesse momento, eu falhei em aproveitar a oportunidade quando ela se apresentou. Ele irá se lembrar dos soldados que enviou para o ataque que falhou e que não voltaram. Ele recordará a expressão nos olhos dos homens que confiaram nele. Eu falhei com eles, ele dirá para si mesmo, e falhei com o meu país. Ele se verá como é realmente, um general derrotado. Em uma hora sombria, ele se acusará e questionará os próprios fundamentos de sua liderança e masculinidade. E então ele deve parar, pois se vai comandar em batalha de novo, deve se livrar destes arrependimentos e reprimi-los, pois eles se agarrarão à sua vontade e 46 Estratégia 2. Estratégia 2. Dill Williams, talvez o maior autêntico batedor de beisebol, fazia questão de sempre esquecer sua última rebatida. Tivesse conseguido um home run ou um strikeout, ele esquecia. 2 rebatidas nunca são iguais, mesmo contra o mesmo lançador. E Williams queria uma mente aberta. Ele não esperava pelo próximo rebate para começar a se esquecer. Assim que voltava do dugout, ele começava a se concentrar no que estava acontecendo na partida. Atenção aos detalhes do presente é, de longe, a melhor maneira de excluir o passado e esquecer a última guerra. Mantenha a mente em movimento. Quando crianças, nossas mentes não paravam nunca. Estávamos abertos a novas experiências e absorvíamos o máximo possível. Aprendíamos rápido, porque o mundo à nossa volta nos excitava. Quando nos sentíamos frustrados ou aborrecidos, encontrávamos algum modo criativo de conseguir o que queríamos, e depois, rapidamente, esquecíamos o problema assim que algo novo cruzasse nosso caminho. Todos os grandes estrategistas, Alexandre o Grande, Napoleão, Musashi, foram infantis neste aspecto. Às vezes, na verdade, eles até agiam como crianças. A razão é simples. Estrategistas superiores veem as coisas como elas são. Eles são altamente sensíveis a riscos e oportunidades. Nada permanece a mesma coisa na vida, e acompanhar as circunstâncias conforme elas mudam requer uma grande fluidez mental. Grandes estrategistas não agem de acordo com ideias preconcebidas. Eles reagem ao momento, como crianças. Suas mentes estão sempre se movendo e eles estão sempre excitados e curiosos. Eles esquecem rapidamente o passado. O presente é muito mais interessante. Aristóteles, o pensador grego, pensava que a vida era definida pelo movimento. O que não se move está morto.
O que tem velocidade e mobilidade tem mais possibilidades, mais vida. Todos nós começamos com a mente móvel de um Napoleão, mas conforme envelhecemos, tendemos a ficar mais parecidos com os prussianos. Você talvez ache que o que gostaria de recuperar de sua juventude é sua aparência, seu bom condicionamento físico, seus prazeres simples, mas o que você realmente precisa é da fluidez mental que possuiu um dia. Sempre que você perceber seus pensamentos girando em torno de um assunto ou ideia em particular, uma obsessão, um ressentimento, empurre-os para o passado. Distraia-se com outra coisa, como enfim, algo novo em que se concentrar, algo que mereça sua atenção. Não perca tempo com coisas que não pode mudar ou influenciar. Não fique parado. Absorva o espírito dos tempos. Ao longo de toda a história da guerra, tem havido batalhas clássicas nas quais o passado se confrontou com o futuro, em uma irremediável disparidade. Aconteceu no século V, quando os persas e bizantinos enfrentaram os invencíveis exércitos do Islã, com sua nova forma de combate no deserto. Ou na primeira metade do século XIII, quando os mongóis usaram incansável mobilidade para vencer autoconfiança. Ele deve rechaçar estes ataques que desfere contra si próprio e abandonar as dúvidas nascidas do fracasso. Esqueça-as e lembre-se apenas das lições a serem aprendidas com a derrota. Elas estão em maior número do que com a vitória. Defeat into Victory, William Slim, 1897-1970. Estratégia 247. Estratégia 2. 47 pesados, exércitos russos e europeus. Ou em 1806, quando Napoleão esmagou os prussianos em Jena. Em cada caso, o exército conquistador desenvolveu um jeito de lutar que maximizava uma nova forma de tecnologia ou uma nova ordem. Você pode reproduzir este efeito em uma escala menor, sintonizando-se com o espírito dos tempos. Desenvolver antenas para as tendências que ainda estão para surgir toma tempo e estudo, assim como a flexibilidade para se adaptar a estas tendências. Conforme você envelhece, é melhor alterar periodicamente seu estilo. Na era dourada de Hollywood, a carreira da maioria das atrizes era muito curta, mas Joan Crawford lutou contra o sistema dos estúdios e conseguiu ter uma carreira notavelmente longa, mudando constantemente de estilo, indo de sereia, heroína noir, até rainha cult. Em vez de permanecer sentimentalmente apegada a um estilo dos velhos tempos, ela foi capaz de perceber uma tendência surgindo e acompanhá-la. Ao se adaptar e mudar de estilo constantemente, você evitará as armadilhas de suas guerras anteriores. Assim que as pessoas acharem que o conhecem, você muda. Curso inverso. O grande romancista russo Fyodor Dostoiévski sofria de epilepsia. Pouco antes de um ataque, ele experimentava um momento de intenso êxtase, que descrevia como uma sensação de estar de repente inundado de realidade, uma visão momentânea do mundo exatamente como ele é. Mais tarde, ele se veria deprimido, pois esta visão tinha ficado repleta de hábitos e rotinas da vida diária. Durante essas depressões, querendo sentir essa proximidade com a realidade de novo, ele ia ao cassino mais próximo e jogava fora todo o seu dinheiro. Aí a realidade tomava conta dele. Conforto e rotina desapareciam. Padrões rançosos desandavam. Tendo de repensar tudo, ele recuperava sua energia criativa. Isto era o mais próximo que ele podia chegar deliberadamente da sensação de êxtase que conseguia com a epilepsia. O método de Dostoiévski era um pouco exagerado, mas às vezes você precisa se sacudir, libertar-se das garras do passado. Isto pode assumir a forma de inversão de seu curso, fazer o oposto do que faria normalmente em uma determinada situação, colocando-se em alguma circunstância inusitada, ou literalmente começando tudo de novo. Nessas situações, a mente tem de lidar com uma nova realidade, e aí acorda para a vida. A mudança pode ser alarmante, mas também é renovadora, até excitante. É comum os relacionamentos desenvolverem uma previsibilidade tediosa. Você faz o que habitualmente faz, as outras pessoas reagem da maneira que habitualmente fazem, e por aí vai. Se você inverter o curso, agir de uma maneira nova, altera totalmente a dinâmica. Isso frequentemente rompe o padrão rançoso do relacionamento e o faz florescer para novas possibilidades. Pense em sua mente como um exército. Exércitos precisam se adaptar à complexidade e ao caos das guerras modernas, tornando-se mais fluidos e manobráveis. A extensão máxima desta evolução é a guerrilha. Saber que se está em uma determinada condição, em um determinado estado, já é um processo de liberação.
Mas o homem que não tem consciência de sua condição, de sua luta, tenta ser outra coisa que não é ele, que dá origem ao hábito. Portanto, então, tenhamos em mente que queremos examinar o que é, observar e estar atento a exatamente o que é o real, sem lhe dar uma interpretação. É preciso uma mente extraordinariamente astuta, um coração extraordinariamente flexível, para estar atento e acompanhar o que é. Porque o que é está sempre se movendo, continuamente passando por uma transformação, e se a mente está acorrentada à crença, ao conhecimento, ela cessa de buscar, ela cessa de acompanhar o rápido movimento do que é. O que é não é estático, certamente, está constantemente se movendo, como você verá se observar com atenção. Para acompanhá-lo, você precisa de uma mente rápida e um coração flexível, que são negados quando a mente é estática, fixada em uma crença, em um preconceito, em uma identificação. E uma mente e um coração secos não podem acompanhar com facilidade, rapidez, o que é. Jiddu Krishnamurti, 1895-198648. Estratégia 2. RQ explora o caos, fazendo da desordem e da imprevisibilidade uma estratégia. A guerra de guerrilhas nunca para defender um lugar em particular ou uma cidade. Ela vence ao se mover sempre, permanecendo um passo à frente. Sem obedecer a nenhum padrão definido, ela não dá ao inimigo um alvo. O exército de guerrilha jamais repete a mesma tática. Ele reage à situação, ao momento, ao terreno onde se encontra. Não há uma frente de batalha, nenhuma linha concreta de comunicação ou suprimentos, nenhuma carroça lenta. O exército de guerrilha é pura mobilidade. Esse é o modelo para sua nova maneira de pensar. Não aplique nenhuma tática rígida. Não deixe sua mente se acomodar em posições estáticas, defendendo um lugar ou ideia em particular, repetindo as mesmas manobras desanimadas. Ataque os problemas de novos ângulos, adaptando-se ao cenário e ao que você recebe. Ficando em constante movimento, você não mostra a seus inimigos um alvo para mirar. Você explora o caos do mundo em vez de sucumbir a ele. Imagem, água, adaptando sua forma para onde quer que se mova o rio, empurrando as pedras que estão em seu caminho, alisando as rochas. Ele nunca para, nunca é o mesmo. Quanto mais rápido se move, mais claro fica. Autoridade. Alguns de nossos generais falharam porque resolveram tudo segundo as regras. Eles sabiam o que Frederico fez em um lugar e Napoleão em outro. Eles estavam sempre pensando no que Napoleão faria. Não subestime o valor do conhecimento militar, mas se os homens fazem a guerra em servil observação de regras, fracassarão. A guerra é progressiva. Ulysses S. Grant. Estratégia 2. 49 inverso de nada. Vale lutar a guerra anterior. Mas enquanto você está eliminando esta perniciosa tendência, precisa imaginar que seu inimigo está fazendo o mesmo, tentando aprender com o presente e se adaptar a ele. Alguns dos piores desastres militares aconteceram não por se combater a guerra anterior, mas por se supor que isso é o que o adversário vai fazer. Quando invadiu o Kuwait, em 1990, Saddam Hussein, do Iraque, achou que os Estados Unidos ainda precisavam se recuperar da síndrome do Vietnã, o medo de mortes e perdas que tinham sido tão traumáticas durante o período do Vietnã, e que eles evitariam totalmente a guerra, ou então lutariam do mesmo modo que antes, tentado vencer a luta pelo ar e não por terra. Lembre-se, o perdedor em qualquer batalha talvez esteja traumatizado demais para lutar de novo, mas talvez também aprenda com a experiência e siga em frente. Erre por excesso de cautela. Esteja preparado. Jamais deixe seu inimigo surpreendê-lo na guerra.